Quem foi Drummond? Pergunto isso para vocês. Segundo a Wikipédia, Drummond nasceu em 1902 e faleceu em 1987. Isso não diz muita coisa sobre ele. Mas Drummond foi um cara bem legal, sabe? Ele tem umas obras assim muito interessantes. Mas basicamente ele nasceu em Minas, em Itabira, em 1902. Ele cresceu lá em Minas. Drummond nasceu em 1902 em Itabira. E com isso ele era filho de uma família de fazendeiros decadente. Muito decadentes, tipo, decadentes mesmo. Ele estudou em 3 escolas, só que na última escola dele ele estudou numa escola de jesuítas e acabou sendo expulso por insubordinação mental. Não sei o que significa, nem pesquisei sobre. Subordinação mental era porque, se não me engano, segundo o Yahoo, subordinação mental era porque ele tinha contrariado o professor dele, tá ligado? Tem até um poema que ele falava que, tipo, ele encontrou uma pedra ele falava que tinha uma pedra no caminho, parece que alguns escritores falavam que havia uma pedra no caminho. E aí ele falou, mas eles são linguistas ou poetas, algo assim. Então ele contrariou, basicamente. Então, basicamente, Drummond foi expulso da escola de jesuítas por contrariar os professores e acusaram ele de insubordinação mental. Com isso, então vamos situar mais ou menos Drummond na época dele. Na época de Drummond, ele nasceu em 1912 e o modernismo começou em 1922, ou seja, ele tinha 20 anos. Com o modernismo, ele começou a querer fazer o modernismo ingressar em Minas Gerais, então ele surgiu uma revista com os amigos chamada A Revista, em 1925, durou pouco, mas foi um grande meio de vinculação do modernismo em Minas. Em 1934, ele ingressou como servidor público no Rio de Janeiro. O terceiro livro de Drummond, Sentimento do Mundo, que vai aparecer por aqui, foi um importante livro da segunda fase do modernismo. Na segunda fase do modernismo, eles começaram a experimentar mais, já que eles não precisavam ir contra ao movimento que vinha antes, ou seja, eles não tiveram que brigar muito sobre recursos estilísticos ou sobre coisas que na primeira geração do modernismo lutou e foi contra, como por exemplo, o verso livre, abordagem de temas diferentes, texto em prosa, que é uma grande característica desse terceiro livro de Drummond, Sentimento do Mundo. Com isso, ele pôde retratar mais temas. E no terceiro livro de Drummond tem uma grande diferença dos seus dois anteriores, que ele começou a retratar temas sociais, que foi uma grande bandeira do modernismo e que eles começaram a trazer com isso. Nessa época, na segunda fase. Essa é uma abordagem mais crítica sobre o social. Drummond passou a escrever poemas sem ser individualistas e com isso ele escreveu sobre problemas sociais mesmo, que o Brasil passava no mundo, como a miséria, a fome e problemas mundiais mesmo, que na época estavam vigentes. Na época de 1935 a 1940, o mundo vivia uma emoção de regimes totalitários, tentava se recuperar da Primeira Guerra Mundial. Enfim, várias coisas, e ele começou a retratar isso nos poemas dele. Na noite lenta e morna noite sem ruído, o menino chora. O choro atrás da parede, a luz atrás da vidraça, perdem-se na sombra dos passos abafados, das vozes extenuadas. E, no entanto, se ouve até o rumor da gota de remédio caindo da colher. O menino chora na noite, atrás da parede, atrás da rua. Longe o menino chora, em outra cidade talvez em outro mundo. E vejo a mão que levanta a colher, enquanto a outra sustenta a cabeça. E vejo o fio oleoso que escorre do queixo do menino. Escorre pela rua, escorre pela cidade. Um fio apenas. E não há ninguém mais no mundo, a não ser esse menino chorando. Mas apesar dessa poesia mais social que ele trabalhou, ele não deixou de lado seu tom individualista que ele tinha. Então alguns poemas ainda trazem a questão do eu, a questão do indivíduo sozinho que ele retratava até então. Quando vou para Minas, gosto de ficar de pé contra a vidraça do carro, vendo o subúrbio passar. O subúrbio todo se condensa para ser visto depressa, com medo de não repararmos suficientemente em suas luzes que mal têm tempo de brilhar. A noite come o subúrbio e logo devolve. Ele reage, luta, se esforça, até que vem o campo, onde pela manhã repontam laranjais. E à noite só existe a tristeza do Brasil. Essa percepção do contexto social que ele teve e dos homens no seu contexto social
ele criou uma visão de mundo pessimista, bem pessimista. E alguns poemas retratam isso, o indivíduo e o mundo, e a visão pessimista tanto que ele tinha do presente como no futuro. Havia um canto da sala um álbum de fotografias intoleráveis, alto de muitos metros e velho de infinitos minutos, em que todos se debruçavam, na alegria de zombar dos mortos de sobrecasaca. Um verme principiou a roer as sobrecasacas indiferentes, e roeu as páginas, as dedicatórias e mesmo as poeiras de retratos. Só não roeu o imortal soluço de vida que rebentava daquelas páginas. Mas essa visão de mundo pessimista ia em contraponto à esperança que ele tinha por um futuro melhor a partir do trabalho da coletividade dos homens. Porém, nos poemas dele, ele não tem muita fé que o ser humano consiga trabalhar uma sociedade melhor. Mas ele acredita nessa utopia que o mundo vai se tornar um lugar melhor a partir dessa mudança de pensamento. Silencioso cubo de treva, um salto e seria a morte, mas é apenas, sob o vento, a integração da noite. Nenhum pensamento de infância, nem saudade, nem vão propósito, somente a contemplação de um mundo enorme parado. A soma da vida é nula, mas a vida tem tal poder, na escuridão absoluta como líquido circula. Suicídio, riqueza, ciência. A alma severa se interroga e logo se cala, e não sabe se é noite, mar ou distância. Triste farol da ilha rasa. Carlos Drummond de Andrade. Então é isso, pessoal. O Drummond é um cara muito legal, ele tem uma obra muito interessante, sugiro que vocês procurem mais os outros livros dele, principalmente a partir desse livro, a partir do Sentimento do Mundo, que ele começa a retratar o contexto social que ele vive, os seus poemas e tudo mais. E não se esqueça de curtir aqui no canal. É aí embaixo? Não se esqueça de deixar seu curtir, seu like no canal. E a gente se vê no próximo vídeo ou não, provavelmente. Depois que eu morrer com essa vergonha, né? Tchau!